Um encontro com o espírito bonequeiro e até mesmo aparições do mal são alguns relatos do nosso vídeo de hoje. Acontecimentos sobrenaturais que aconteceram bem em meio às festividades de carnaval. Mas será que existe alguma conexão desses eventos estarem acontecendo bem nessa época do ano? Isso é o que veremos nos relatos de hoje. Vamos para a primeira história. Meu nome é Anstino. Bem, na verdade, meu nome não é esse, mas sempre me chamavam assim em homenagem ao meu avô, Seu Anstino. Isso que vou contar hoje aconteceu comigo quando eu tinha 15 anos, por volta dos anos de 1997. Minha mãe dizia que até meu andar era parecido com o dele. Bem, não o conheci. O mesmo faleceu antes mesmo de eu vir para esse mundo. Bom, como minha mãe era muito apegada a ele, ela sempre fazia questão de me contar tudo sobre o meu avô. E uma das coisas que eu sei, por meio de fotos e relatos da minha mãe, é que ele era muito talentoso e tocava vários instrumentos musicais. Conforme fui crescendo, fui me tornando cada vez mais fã do meu avô e podia ver a saudade que a minha mãe sentia dele. Então tive a ideia de tentar aprender a tocar algum instrumento musical para deixar a minha mãe orgulhosa e, de certa forma, homenagear o meu avô. Quando fiz 14 anos na escola em que estudava, havia uma banda marcial. Haviam vários instrumentos de sopro como cornetas, trombones, saxofones. Eles me encantavam, mas o que me chamou mais a atenção foram os instrumentos de percussão. Eles eram barulhentos e grandes, mas eu adorava-os. Tinha-me decidido. Eu quero tocar percussão. Entrei em contato com o maestro da banda para me inscrever e ele disse que eu poderia ir até lá começar os ensaios. Então eu fui. Chegando lá, para a minha tristeza, não haviam mais vagas para tocar na percussão. Todos os instrumentos que haviam na escola já tinham seus donos. Então desisti por hora. Passou um ano mais ou menos e estava chegando a época do carnaval. As aulas haviam começado e eu sempre fazia o mesmo caminho para ir e voltar da escola a pé. Nesse caminho havia um galpão meio antigo que parecia estar abandonado por muito tempo. Lembro-me de que, quando eu passava por lá todos os dias por volta das 5 da tarde, voltando da escola, escutava vários sons de batuques de baterias. Em minha mente, eu imaginava ser algum ensaio para o desfile de carnaval que estava se aproximando. Todo dia era a mesma coisa. Ao ir para a escola não escutava nada, mas ao voltar estava lá em alto e bom som para quem quisesse ouvir os sons de bateria. Fiquei curioso e também pensei que lá talvez poderiam me dar aulas, já que na escola não tinham vagas para eu tocar na percussão. Então, em um dia comum, ao voltar para casa, resolvi espiar por uma abertura no portão e foi aí que avistei uma pessoa. Bem, era uma pessoa, mas não era um adulto. Olhei bem, analisando de longe, e vi que era na verdade um menino. Ele deveria ter uns 3 anos a menos que eu, então tive coragem e bati no portão. O menino olhou diretamente para mim e disse: "Pode entrar, está aberto." Entrei meio desconfiado e ele chegou e me disse: "Olá." Respondi o seu cumprimento e perguntei: "O que é aqui? Sempre escuto você tocando, seria alguma escola?" Essas foram as minhas perguntas. Em seguida o menino me respondeu: "Sou eu que toco aqui. Posso te ensinar se quiser. Sempre vejo você passar por aqui. Você gostaria de aprender comigo?" Fiquei tão feliz que já respondi na hora que sim. Na hora, não me atentei aos detalhes daquela conversa, mas hoje, sendo adulto, poderia ter desconfiado que o vocabulário daquele menino era bem avançado para a sua idade. No dia seguinte, avisei a minha mãe de que iria começar a aprender a tocar um instrumento e que chegaria mais tarde da escola, por volta das 6h30. Ela somente me avisou para que eu tivesse cuidado e me pediu o endereço do local. Estava ansioso para que chegasse logo às 5 da tarde. Cheguei no galpão e já estava escutando os mesmos batuques de tambor. Estava animado. Chamei o garoto e começamos as aulas. Os dias foram passando e faltavam 2 dias para o desfile dos blocos da minha cidade. Foi aí que o menino me perguntou: "Você gostaria de tocar no desfile com o meu bloco?" Respondi sem hesitar que sim. Voltei nesse dia correndo para casa e bem feliz para contar para minha mãe. 2 dias se passaram. Acordei mais cedo que o normal. Estava ansioso, não queria chegar atrasado no desfile. Já havia aprendido algumas marchinhas de carnaval e queria muito mostrar para minha mãe e avó, pois iriam me prestigiar.
Chegamos ao local indicado pelo menino. Esperei alguém aparecer e nada. Meu entusiasmo foi dando lugar a uma tristeza profunda. Por que será que ninguém do bloco estava lá? Aonde estava o menino? Bem, as pessoas dos outros blocos foram chegando para seus lugares e ordem de desfile, e eu já sabia que não iria desfilar e muito menos tocar para a minha família. Minha mãe, vendo a tristeza em meu rosto, ficou furiosa com essa gente que deixou um menino triste e me disse: "Vamos lá no lugar em que você ensaia, quero falar com os responsáveis." Fomos até lá e batemos no portão que estava trancado. Minha mãe, nada calma, começou a gritar e falar algumas palavras não agradáveis, o que por sua vez chamou a atenção dos vizinhos. Uma senhora muito simpática saiu de sua casa e disse: "Não tem ninguém aí." Eu respondi a ela: "Nem o menino?" A mesma me olhou com espanto e me perguntou: "Que menino? Esse lugar está abandonado há anos. Fica trancado 24 horas por dia. A prefeitura interditou já faz um tempo." Nessa hora eu gelei e senti cada pelo do meu corpo arrepiar. Eu já não era uma criança nova e já tinha visto muito filme de terror, então sabia que isso estava esquisito. Minha mãe olhou para mim, meio que desconfiando que meus atrasos diários não tinham nada a ver com os ensaios que eu dizia estar fazendo. Bom, fomos para casa e ela não acreditou em mim. Fiquei de castigo pela suposta mentira. Não poderia mais sair de casa por um mês para brincar depois da escola. Estava com saudade de tocar e ensaiar com aquele menino. Não tive a oportunidade de mostrar que havia aprendido a tocar como meu avô. Bem, em casa, de castigo e entediado, resolvi mexer em algumas coisas que estavam guardadas em uma caixa velha em cima do guarda-roupas. Eram fotos antigas, eu amava vê-las. Comecei a ver com nenhuma intenção específica. Foi aí que tive o maior susto da minha vida. Encontrei uma foto do menino. Sim, o menino que estava comigo todos os dias, que havia me ensinado a tocar. Era ele, com certeza. Esperei a minha mãe chegar do trabalho. Estava já com 1001 dúvidas na cabeça. "Mãe, preciso falar com a senhora", eu disse. "Fale, menino, o que quer dessa vez?" "Mãe, quem é esse menino da foto?" Ela me olhou surpresa, mas com um olhar de ternura e saudade me respondeu: "É seu avô quando era criança." Não pude acreditar no que ela havia me dito. Agora talvez tudo fizesse sentido. Um filme passou na minha mente. A senhora dizendo que ninguém ficava no galpão. O menino que estava sempre sozinho. E hoje me lembro de algo que não reparava na época. O menino sempre estava vestido com as mesmas roupas. Contei para minha mãe tudo o que estava acontecendo. Ela, com lágrimas nos olhos, me disse: "Filho, acho que seu avô encontrou alguma forma de lhe conhecer, mas não conseguiu por algum motivo chegar até nós no dia do desfile. Esperamos que ele tenha encontrado paz. Tenho certeza que te ama muito." Minha mãe me contou que meu avô tocava em todos os carnavais, e depois disso eu não tive mais coragem de voltar ao galpão, ainda mais depois que descobri que ele havia falecido exatamente às 5 da tarde. Esse é o horário em que eu escutava o menino tocar naquele galpão vazio. Eu não tinha tanta certeza como a minha mãe de que aquele menino era realmente meu avô. Penso que talvez poderia ser algum ser se passando por ele. Bem, hoje em dia, o carnaval para mim é como um feriado comum. Sou grato ao menino por ter me ensinado a tocar, mas até hoje não consigo entender por que me chamou para o desfile e não apareceu. E se ele fosse meu avô, por que me deixou sozinho? Por que não se identificou? Essa experiência estará comigo a vida toda e todo o carnaval. Me lembro dela com arrepios no estômago. Que história arrepiante! Será que o menino seria mesmo o espírito do avô morto? O que você acha? Escreva nos comentários enquanto vamos ao próximo relato. Os mais antigos dizem que é no carnaval que os espíritos mais mundanos que estão no inferno ganham certa indulgência e se libertam. Então eles vêm para a terra e encostam-se aos humanos mais fracos aos pecados da carne. Teria isso acontecido com José? José era um artesão talentoso que vivia no calor do Nordeste brasileiro. Sua habilidade em confeccionar bonecos gigantes era conhecida em toda a região. Ano após ano, ele dedicava sua paixão à criação de espetaculares bonecos para desfilar nos animados blocos de carnaval. Mas José não se limitava apenas a criar os bonecos. Ele também adorava se fantasiar e desfilar como um deles.
3 meses antes do carnaval, os integrantes do bloco se reuniam para decidir qual seria o boneco gigante que representaria o grupo na festividade. Na década de 1980, um dos membros do bloco era Severino, cuja vida estava em perigo devido a ameaças do ex-marido de sua esposa. Severino estava escalado para desfilar como boneco um bruxo, mas, devido a problemas graves na coluna, ele pediu a José para trocar de boneco. José concordou em desfilar como o bruxo, enquanto Severino optou por encarnar o mais leve homem das cavernas. Durante o desfile do bloco pelas ruas da cidade, uma tragédia terrível aconteceu. Um indivíduo mascarado como Carmen Miranda se aproximou do boneco do bruxo e disparou um tiro, atingindo José fatalmente. O bonequeiro foi enterrado em uma quarta-feira de cinzas, junto com seu boneco bruxo, em um funeral marcado pela dor e mistério. A pessoa que atirou em José foi presa, mas não revelou o motivo do tiro. Mesmo quando foi confrontado se teria sido por engano, o mesmo não dizia nada e assim foi condenado. Dizem que a única coisa que ele falou, e ainda foi uma única vez, foi: ele já sabia e queria isso. No carnaval seguinte, um acontecimento estranho perturbou a festividade. Um boneco bruxo idêntico ao feito por José apareceu durante o desfile do bloco. Inicialmente, a população ficou perplexa, pois o único boneco bruxo da cidade estava enterrado no mesmo túmulo que José. No entanto, durante a celebração, o estranho boneco se aproximou da boneca cigana, onde estava Júlia, a ex-namorada viúva de José. "Obrigada, Júlia", disse o boneco bruxo com uma voz arrepiante. "Obrigada por sua lealdade, mesmo após minha morte. Vi do lugar que estou que Flávio a desejava, mas você afirmou que ainda me amava. Saiba que meu amor por você é eterno, porém não a quero aonde estou. Aqui sofro muito a troco de algo que não cheguei a ter." Atordoada e confusa, Júlia deixou o bloco em lágrimas. Após a festa, ela compartilhou o estranho encontro com a família de José. Movidos pela curiosidade e pelo desejo de descobrir a verdade, eles examinaram o túmulo de José, apenas para fazer uma descoberta terrível. O túmulo estava vazio, sem qualquer vestígio do corpo de José ou do boneco bruxo. Ninguém entendia nada. Como poderia um corpo ter sumido assim? Quem o teria levado e para quê? Estaria José vivo? Determinada a entender a situação misteriosa, Júlia mergulhou em uma investigação sombria. À medida que ela se aprofundava em pesquisas e histórias locais, descobriu que José tinha se envolvido com um antigo ritual obscuro associado à fabricação dos bonecos gigantes. Alguns dos membros do bloco também estariam envolvidos, mas Júlia não conseguiu provar isso para as autoridades. O ritual envolvia pactos com entidades malignas, levantando questões sobre o destino de José e a origem do boneco bruxo. O verdadeiro questionamento seria: em troca de que José teria vendido a sua alma? Dizem que 5 anos depois, no último dia do carnaval, durante um confronto angustiante com o boneco bruxo, a moça sacrificou sua própria alma para libertar José e encerrar o ciclo de terror que assolava a cidade. Alguns dizem que foi por amor, outros disseram que a mesma também acabou se envolvendo com o tal ritual. À medida que os últimos ecos do carnaval desapareciam, a moça desapareceu misteriosamente, deixando para trás o silêncio e a sombra do enigma dos bonecos gigantes. O mistério persistiu, assombrando a cidade para sempre, como uma lembrança sombria dos horrores ocultos nas tradições do carnaval. Até hoje, moradores da cidade dizem ver por aí ainda o boneco bruxo perambulando durante a folia. Que história bizarra! Por quais motivos teria José vendido sua alma? Ou será que o próprio forjou a própria morte? O que teria acontecido com Júlia? O que você acha? Deixe seu comentário enquanto vamos para a próxima história. A Amazônia é uma região que respira mitos e lendas, onde a densa floresta guarda segredos e mistérios que desafiam a compreensão humana. Em meio a essa vastidão verde, cidades como São Paulo de Olivença emergem, enraizadas em tradições ancestrais e cercadas por histórias que ecoam pelos séculos. Localizada às margens dos rios amazônicos, São Paulo de Olivença é um município marcado pela riqueza cultural e espiritualidade profunda, herdada de suas origens como aldeamento catequético.
Nessa terra de fé e devoção, onde cada dia é uma luta contra as distâncias e os desafios da natureza selvagem, uma história sombria ganhou vida nas sombras do passado. Era Carnaval, a festa mais aguardada e temida do ano, quando a cidade se via envolta em uma atmosfera de celebração e mistério. O pároco, figura de autoridade moral na comunidade, buscava restaurar os valores religiosos em meio a uma época de transformações e desafios, lutando contra os males que assombravam a alma dos fiéis. A população, dividida entre os costumes tradicionais e os apelos da festa carnavalesca, viu-se diante de um dilema: seguir os preceitos da igreja ou sucumbir aos prazeres do carnaval. O pároco, determinado a manter a ordem e a moralidade, exigiu a presença dos fiéis nas celebrações religiosas, mas foi surpreendido pela ausência em massa da congregação. Indignado e enfurecido, o padre, em um momento de ira e desespero, lançou uma maldição sobre os que abandonaram a igreja, condenando-os a enfrentar o próprio demônio em sua festa profana. O ar pesado de presságio pairava sobre a cidade, enquanto o carnaval seguia seu curso nas ruas iluminadas pela luz da lua e pelas sombras da noite. E foi quando o relógio marcava as 3 da madrugada, na hora em que os véus entre o mundo real e o sobrenatural se tornam mais tênues, que o terror se manifestou. Não uma, mas dezenas de testemunhas presenciaram uma visão terrível. O próprio demônio dançando entre os mortais, suas chamas sinistras iluminando a escuridão da noite. O pânico se espalhou como fogo, transformando a festa em um cenário de caos e desespero. Os que testemunharam o evento macabro foram assombrados por visões perturbadoras, enquanto a sombra do demônio pairava sobre a cidade, deixando marcas indeléveis na memória coletiva. Com o passar dos anos, a história se perdeu entre as sombras do esquecimento, mas permanece viva na lembrança daqueles que a testemunharam. Entre as testemunhas está a minha bisavó, que foi quem me contou esse acontecimento. Mesmo sendo uma história que desafia a lógica, eu acredito que seja verdade, pois se existe o bem, também existe o mal. E naquela ocasião, o padre tinha certa autoridade espiritual para abrir uma brecha para que o mal adentrasse ali naquela comunidade. A próxima história também envolve os dias de folia, denominada Lenda do Pé de Pato. Há quem diga que realmente é verídica. Pé de Pato, conhecido por sua presença sinistra durante o carnaval em Amarante, ganha vida nas sombras das festividades, caminhando sorrateiramente entre os foliões que se entregam à folia, sem perceber o perigo que se esconde por trás da máscara horripilante. Sua figura grotesca se destaca entre os dançantes, com passos saltitantes e movimentos desajeitados que o diferenciam das demais fantasias. Enquanto as marchinhas ressoam pelas ruas, o Pé de Pato se insinua entre os grupos, seus pés descomunais revelando sua natureza sobrenatural. As membranas que ligam seus dedos ondulam ao ritmo da música, criando uma aura de terror ao seu redor. Embora muitos o vejam como apenas mais uma fantasia extravagante, as crianças, com sua sensibilidade aguçada, reconhecem a verdade por trás da máscara. Seus olhares alarmados e gestos cautelosos revelam uma compreensão instintiva do perigo que o Pé de Pato representa. Evitam-no como se fosse uma praga, pressentindo o mal que emana de sua presença. Quando finalmente é descoberto pelos mais atentos, o Pé de Pato irrompe em uma explosão de enxofre, dissolvendo-se nas sombras da noite e retornando aos domínios infernais de onde veio. Sua fuga abrupta deixa para trás uma sensação de temor e inquietação, enquanto os foliões tentam entender o que testemunharam. No entanto, por trás de suas travessuras aparentemente inocentes, o Pé de Pato carrega uma missão sombria. Alimenta-se da energia dos pecadores, aqueles que se entregam aos excessos e transgressões do carnaval, condenando suas almas ao abismo enquanto desafiam as normas morais da sociedade. Assim, enquanto os foliões se entregam à festa, o Pé de Pato observa silenciosamente, esperando por sua próxima vítima e perpetuando seu reinado de terror nas noites de carnaval. Bem, chegamos ao fim de nosso vídeo. Essas foram algumas experiências estranhas que aconteceram durante o carnaval. E você? Acredita que, durante as festas de carnaval, os acontecimentos sobrenaturais podem estar mais suscetíveis a acontecer?
A famosa festa da carne poderia abrir um elo entre nós e espíritos mal intencionados? Escreva nos comentários a sua experiência e lembre-se que podemos também narrar a sua história. Até o próximo vídeo.